Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tem assistido os nossos vídeos aqui no canal do YouTube, também na nossa página do Facebook. Muito obrigado, ficamos muito felizes. Tenha você a certeza de que temos feito isso sempre com muita alegria, com muita responsabilidade, escolhendo temas que nós reputamos como interessantes, importantes, atuais. O tema desse nosso vídeo é: a tolerância é o caminho para a paz. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Tolerância é um termo que significa suportar ou aceitar. A tolerância é o ato de agir com flexibilidade e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. E nós fomos criados para viver em sociedade. Mais ainda, fomos criados para conviver com as pessoas. Com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. Uma pessoa tolerante normalmente aceita opiniões ou comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo meio social. Esse tipo de tolerância é denominado de tolerância social. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós encontramos situações muito interessantes e que é necessário que a gente pense a respeito delas. Porque no dia a dia nós costumamos reclamar de pessoas que nos atendem em lojas, em supermercados, ao telefone, enfim, aquelas que nos atendem de alguma forma. O que não nos damos conta é que também estamos entre essas pessoas e que, como elas, também estamos nos relacionando com várias outras pessoas, fazendo às vezes as mesmas coisas. Devemos pensar duas vezes antes de nos irritarmos. Não é fácil, mas é possível. A irritação e a intolerância fazem com que provoquemos males ainda maiores na sociedade em que vivemos. Tolerância significa respeito e consideração pela diferença. Tolerância é considerada uma virtude e se apresenta como algo positivo. É reconhecer nos demais o direito de ter opiniões diferentes. O que leva duas pessoas a entrarem em discórdia é a invasão do direito alheio, o ultrapassar o limite de tolerância, a incapacidade de compreensão mútua ou própria, a nossa própria natureza, o nosso temperamento. Precisamos lembrar e entender que somos todos diferentes. Nós somos individualidades. E essa diferença é um recurso divino para promover nosso aprendizado na Terra. Se não exercitamos a tolerância, além de desperdiçar a oportunidade de aprender e evoluir, vamos semear conflito em terrenos em que se deveria cultivar a amizade. Não podemos exigir que as pessoas pensem e ajam como nós pensamos e agimos. Devemos aceitar a ideia de permitir que cada um siga o caminho que escolher, que lhe é próprio, porque afinal de contas cada um é responsável pelo seu próprio caminho. Vivemos em sociedade e é nela que sobrevivemos. E sobreviver não é assim tão fácil. A tolerância surge-nos aqui como uma virtude essencial de um processo vital, que é o da integração. Não tenho de impor o que penso, não tenho que impor quem sou, nem sobreviver sendo igual ao outro. A sociedade é muito mais rica quanto mais se viver a diferença. Na sociedade atual, as pessoas atropelam os valores umas das outras, impõem culturas e não conseguem aceitar tudo que não seja semelhante aos seus padrões de vida. Ainda mais com as redes sociais. Quantas brigas a gente vê? Quantas vezes se assistem a cenas de racismo ou suposto racismo? Outras vezes vemos a imposição de religiões, usando até violência física. Aqui em nosso país é muito raro isso, mas vemos acontecer isso muito em outros lugares do mundo.
Vemos a imposição de costumes cada vez mais comuns. Existe um importante questionamento. A tolerância deve ter limite ou não? A tolerância tem a sua justa medida. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, como ensinou Paulo de Tarso. Ninguém deve pensar que se deve tolerar a corrupção, a violência social, a violação física ou os crimes contra a vida. Impor leis injustas também não devemos tolerar. Ou um sistema de autoridade absoluta. Devemos considerar tudo isso como uma grosseira manifestação de intolerância. Parece claro que, se nos deixássemos levar por esses erros, acabaríamos sob a lei do mais forte. Seria como vivermos sem lei. Não haveria forma de viver pacificamente em sociedade. Promover a tolerância não é tolerar tudo, porque é evidente que não se pode permitir tudo. Bastará imaginar uma coletividade humana em que tudo devesse ser tolerado, e logo se pensa num caos absoluto, completo. Então o problema surge quando essa diversidade deixa de ser legítima, ou entra em colisão com o bem comum, ou com o direito dos outros. Você não deveria dizer ao outro o que eles devem fazer, mas você o faz. E isso deve ser muito bem analisado, utilizando o bom senso. Você pode sim encorajar as pessoas, compartilhar experiências que você viveu em situações parecidas com as delas. Não julgue, apenas acolha e fale com amor. É preciso ter percorrido o caminho do outro, tropeçado nos obstáculos, superado dores e desafios, para poder dizer a outra pessoa o que fazer. Porque cada um de nós tem as suas próprias dores. E devemos aprender a entender isso, para que nós aprendamos a ser tolerantes. Diferente não é certo ou errado, é uma realidade. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos individualidades. Temos o mesmo Pai, o mesmo Criador, que é Deus, mas somos diferentes. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendestes a ouvir, já sabes compreender. E cada um de nós está num momento de evolução, porque todos nós estamos num processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. Então, cada um de nós está num momento intelectual e moral diferente do outro, visto que vivemos num mundo de provas e expiações, onde existem tantas diferenças. Diferenças só se tornam um problema quando resolvemos nos medir por nossas diferenças, querendo determinar quem está certo e quem está errado, ou quando queremos igualar as pessoas. Isso não é possível. As pessoas são diferentes. Mesmo nós, espíritas, dentro do ambiente espírita, nós pensamos de forma diferente. Uma coisa é igual para todos. Devemos sempre praticar o bem, sempre cumprirmos a lei. Isso não se pode fugir. Isso deve ser feito mesmo. Não se pode tolerar isso. Mas as diferenças de opiniões são naturais e normais. A tolerância é, como o título desse nosso vídeo, o caminho da paz. E nós encerramos com uma frase muito interessante, muito profunda, para que a gente reflita um pouco mais. A frase diz que tolerar é bom, mas respeitar é melhor. Respeitar é bom, mas amar é muito melhor. Pensemos nisso. Façamos da nossa vida uma vida de tolerância, entendendo o nosso próximo, para que nós possamos cumprir o objetivo da criação, o objetivo da reencarnação, de nos tornarmos espíritos melhores. Era isso, amigos.
Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.